Sejam bem-vindos ao canal para você que está cansado. Hoje trouxe a vocês o som de uma fogueira satisfatória, enquanto meditamos nas promessas de Deus contidas no livro de Provérbios. Eu gosto muito desse livro porque ele nos traz muita sabedoria. Então agora nós vamos descansar nas promessas de Deus. Se você gosta desse tipo de vídeo, considere se inscrever em nosso canal. Deixe o seu like e se você tiver algum pedido de oração, por favor, coloque nos comentários. Estarei orando por você. Hoje, através do livro de Provérbios, Deus quer falar com você sobre sabedoria, cuidado e direção. Você sabia que as promessas de Deus têm condições? Muitas pessoas não percebem isso, mas as condições estão na própria promessa. E quando nós satisfazemos as condições da promessa, ela com certeza é certa em nossa vida, porque fiel é aquele que prometeu. Vamos ver isso na prática durante a meditação de hoje? A Bíblia diz em Provérbios 3, do versículo 5 ao 6: Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará os seus caminhos. Essa é uma promessa de guia na sua vida. Vamos ver como é que fazemos para perceber qual a condição para receber esta promessa? A promessa de Deus neste versículo é que Ele endireitará os nossos caminhos. Mas a condição para que isso aconteça é que nós devemos confiar nele de todo o nosso coração. Devemos acreditar que Ele fará o que prometeu. Esta é uma promessa de guia na sua vida. Talvez você não saiba qual é o caminho que você deve seguir. Mas quando você confia em Deus, Ele direciona os seus passos. Essa é a condição. Já em Provérbios 1, versículo 33, por exemplo, está escrito: Quem me ouvir, viverá em segurança. Aqui, Deus promete proteção para quem ouve a sua voz. Você percebe? A promessa é viver em segurança, mas a condição é ouvir a voz de Deus para que isto aconteça, porque Deus sabe de todas as coisas. Como Ele é onisciente e sabe tudo o que acontece em sua vida, desde o princípio até o final dela, ouvir a Deus traz paz, traz segurança e traz descanso. Porque você tem a certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele nos ama e Ele quer sempre o nosso bem. Com Ele, sempre as coisas acontecerão para o nosso melhor estado, mesmo que a princípio não pareça. Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe porque Ele permite certas coisas em nossa vida. A palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23: Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Você compreende o que isso significa? Todas as vezes que a Bíblia cita coração, na realidade ela está falando sobre a sua mente. Então aí é como se fosse uma promessa indireta, sabe? Deus está dizendo aqui nessa situação que você deve guardar a sua mente, porque dos seus pensamentos é que dependem a sua vida. Você já reparou que quando os seus pensamentos estão ruins, estão negativos, você começa a se sentir mal? Você começa a ficar triste, você começa a ficar para baixo? Você já reparou nisso? E você já reparou também que quando seus pensamentos são positivos, são alegres, você está com um pensamento de futuro, você começa a se sentir melhor e você tem até vontade de fazer mais coisas? É sobre isso, esta promessa. Quando você guarda a sua mente, a sua vida encontra equilíbrio. Agora vamos examinar mais de perto o que está escrito em Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece,
Deus abençoa sem trazer dor. Você já pensou nisso? A bênção de Deus é maravilhosa em nossa vida. E mais, as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Então você pode ter a certeza que cada dia, ao acordar, as bênçãos de Deus, elas não vão trazer peso para a sua vida. Elas vão trazer paz. Veja, por exemplo, o que está escrito em Provérbios 11, versículo 25. Aqui diz que quem é generoso prosperará. Deus promete cuidar de quem está abençoando outras pessoas. Quanto mais generoso você for, mais você vai prosperar. Porque você sabia que somos mordomos de Deus? É isso mesmo. Estamos aqui para cuidar de tudo que Ele tem e dividir com os outros, porque Deus é generoso. Quando você faz o bem, Deus cuida de você. E isso é o que é mais importante. O cuidado de Deus. Tem bênção melhor do que essa? Ser cuidado pelo próprio Deus? Vamos agora para Provérbios 12, versículo 25. Aqui tem uma citação interessante. Diz o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Deus usa palavras para levantar você. Ele não quer que você ande ansioso sobre coisa alguma. Muito pelo contrário, Ele diz que devemos levar todas as nossas ansiedades a Ele, porque Ele tem cuidado de nós e Ele pode nos restaurar, até com uma simples palavra. Porque se você perceber, como foi que Ele criou o mundo? Com apenas uma palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Depois, quando você tiver um tempinho, dá uma olhadinha lá em Gênesis 1. Você vai perceber o poder da palavra de Deus. Vamos agora para Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Olha que promessa incrível! Deus está nos prometendo que os nossos planos serão bem-sucedidos. Mas a condição é que os seus planos sejam consagrados ao Senhor. Coloque a Deus em primeiro lugar em sua vida. Entregue tudo a Ele. Ele vai cuidar dos resultados. Confie. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é muito bom. Se você concorda com essa afirmação, digite um amém. Agora, vamos meditar o que está escrito em Provérbios 18, versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Você pode correr para Deus. Já percebeu isso? Olha que incrível isso que está escrito na palavra dele. Deus é refúgio, Deus é proteção e Deus é segurança. É sobre isso. Confie. Provérbios 19, 21 nos diz que muitos são os planos, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Deus nunca perde o controle. Eu sei que nesse momento as coisas ao redor do mundo parecem ser instáveis. Eu sei também que muitas vezes na nossa própria vida as coisas parecem fora de controle. Mas Deus, Ele não perde o controle das coisas. Mesmo quando tudo muda, Deus continua firme. E Ele tem o controle do mundo e também tem o controle da sua história. Creia nisso. Mas vamos continuar meditando nas promessas da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 2, versículo 6: o Senhor é quem dá a sabedoria. Muitas vezes nós não sabemos o que nós devemos fazer e nós precisamos da direção. E muitas vezes nós pedimos direções para pessoas que são iguais a nós, que também não sabem muito o que fazer.
Muito melhor seria que pedíssemos a direção de Deus, porque Ele é o dono da sabedoria. Ele sabe o que é melhor para nós e Ele anseia nos dizer o que Ele espera de nós, desde que oremos a Ele e tenhamos a coragem de perguntar. Vamos agora para Provérbios 2, versículo 8. Lá está escrito o seguinte: Ele protege o caminho dos justos. Deus cuida dos seus caminhos, mesmo que você não perceba. E não pense que essa palavra justos é porque é a pessoa toda certinha. Não. Quando ele diz justos, ele está falando sobre os justificados por Cristo. Você sabe o que você precisa fazer para ser justificado por Jesus perante Deus? Você precisa aceitar o sacrifício de Jesus. E você aceitando o sacrifício que Jesus fez pelos seus pecados, você automaticamente estará justificado diante de Deus, porque Ele toma o seu lugar. A Bíblia também diz em Provérbios 3, versículos 7 e 8. Tema ao Senhor e evite o mal, e isso trará saúde para o seu corpo. Você percebe? Aqui também há uma condição nessa promessa. A promessa é que o que você fizer vai trazer saúde para o seu corpo. Mas não é qualquer coisa. É você temer ao Senhor e evitar fazer o mal. E isso sim vai trazer saúde para o corpo. Sabe por quê? Porque Deus se importa com você por completo. Até com o seu corpo Ele se importa. Afinal, foi Ele que fez o seu corpo. Você sabia que nós somos o templo do Espírito Santo? Isso mesmo. É óbvio que Deus cuidaria do corpo, que é o templo dele. Em Provérbios 3, 24, é dito o seguinte: quando você se deitar, não terá medo. Gente, essa promessa é maravilhosa. Muito boa. Você já sentiu medo? Você já sentiu algum tipo de pavor repentino? Me conta aqui nos comentários. Olhe a promessa linda que Deus está fazendo para nós neste momento. Ele está dizendo que pode nos dar uma noite de paz e livre do medo. Isso é muito importante. Então agora eu gostaria que você fizesse um exercício. Respire fundo. Receba essa promessa. Deixe que o cuidado de Deus tome conta de você. Agora, veja o que eu achei em Provérbios 4, versículo 18. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Isso significa que a sua vida pode melhorar. Mesmo que hoje esteja difícil, a luz vai crescer. O conhecimento vai se expandir e tudo fará sentido. Em Provérbios 8,16, Deus nos afirma o seguinte: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Deus se revela para quem o busca. Olha que incrível! Nesse momento, você está aqui buscando a Deus. Continue, persista, decida encontrar Deus e Ele se revelará a você. Provérbios 10, versículo 24, diz assim: o que o justo deseja, lhe será concedido. Deus conhece os seus desejos. Aceite a Jesus no seu coração. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, ele vai entrar e vai cear com esta pessoa. Aceite esse convite. Em Provérbios 11, versículo 18, diz o seguinte: quem semeia a justiça, colhe uma recompensa segura. Nada, você está me ouvindo? Nada do que você faz de bom
é em vão. Nada que você está fazendo de bom está passando desapercebido aos olhos de Deus. Provérbios 12, versículo 21. Nenhum mal atinge o justo. Deus protege você. Você já percebeu isso? Mesmo quando você não está vendo, você está sendo protegido por Deus. Você sabia que durante o dia todo muitas coisas acontecem com diversas pessoas no mundo? E você está aqui, vivo, tranquilo, respirando, ouvindo a palavra de Deus. Louve a Deus por isso. Em Provérbios 13, versículo 21, a prosperidade é a recompensa do justo. Deus vai recompensar a sua fidelidade. Seja fiel. Jesus nos promete nos dar a coroa da vida. Confiemos nele, porque ele vai voltar. E quando ele voltar, nada mais, nem tristeza, nem choro, nem dor, nada mais vai acontecer com aqueles que o amam. Você crê nisso? Se você crê, escreva "Eu creio" nos comentários. Agora vamos para Provérbios 14, versículo 26. Quem teme ao Senhor tem segurança. Deus é o seu lugar seguro, se você o temer. E quando a Bíblia diz temer, não está dizendo para você ter medo de Deus. Não, não é sobre isso. Deus é um Deus de amor. E Ele nos prova isso a cada manhã, com as suas misericórdias. Quando a Bíblia diz que devemos temer ao Senhor, ela está dizendo isso porque ela diz que nós devemos respeitá-lo, honrá-lo. Você sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Sim, a Bíblia diz isso também. Vamos agora para Provérbios 15, versículo 6. Na casa do justo há grande tesouro. Deus faz a provisão da nossa vida e Ele traz segurança e provisão à nossa casa e aos nossos descendentes. Habite seguro nos braços dele. Confie. Provérbios 15, 29 diz o seguinte: o Senhor ouve a oração do justo. Deus está ouvindo você agora. Fale com Ele, mesmo que mentalmente, enquanto você ouve essas palavras. Converse com Ele. Ele está pronto para ouvir a sua oração. Continue calmo. Relaxe. Vamos agora para Provérbios 16, versículo 7. Quando os caminhos de alguém agradam ao Senhor, Ele traz paz até com os inimigos. Já parou para pensar nisso? Deus resolve o que você não consegue, até com os seus inimigos. Ele traz paz aos conflitos. Já pensou? Vamos agora para Provérbios 17, versículo 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Deus pode restaurar a sua alegria. Ele não quer ver você triste, porque a tristeza traz doenças. Veja que interessante, está escrito em Provérbios 18, versículo 21. A língua tem o poder de vida e de morte. Percebe? Declare vida. Abençoe as pessoas. Fale de coisas boas, porque o poder da morte também se encontra na língua. Com a língua nós podemos magoar as pessoas. Com a língua nós podemos magoar filhos, familiares,
Por isso precisamos ser muito ponderados no que estamos falando. Precisamos ter calma, paciência e pensar para responder, e não responder para pensar. Provérbios 19, versículo 23, diz o seguinte: o temor do Senhor conduz à vida. Você pode descansar seguro nas mãos de Deus. Lembrando mais uma vez, temor não vem de medo ao Senhor, e sim de respeito. Em Provérbios 20, versículo 24, encontramos as seguintes palavras: o Senhor dirige os passos do homem. Mesmo quando você não entende, Deus está guiando cada passo. Eu gosto de pensar como Deus age em nossas vidas como se fosse um GPS. Ele está sempre recalculando a rota quando entramos por caminhos errados. Então, se você de repente pegou algum caminho errado, recalcule. Deus sempre estará lá para te ajudar. Provérbios 21, versículo 21 diz o seguinte: quem segue a justiça encontra a vida. Deus conduz você para a vida. Ele nunca vai conduzi-lo para a morte. Por isso, confiar em suas decisões é o mais sábio a se fazer. Agora, já estamos caminhando para o fim. Eu espero que você tenha gostado de passar esses momentos comigo e que você, se não estiver dormindo, já esteja caminhando para isso, para que você durma o sono dos justos. Provérbios 22, versículo 4, diz o seguinte: a recompensa do humilde é riqueza, honra e vida. Deus vê seu coração. Deus vê sua humildade. Deus habita nos mais altos céus, mas Ele também habita no coração dos contritos. Esteja com Deus agora. Ore a Ele. Aproveite os próximos minutos aonde você vai ouvir o som da fogueira para conversar com Jesus. Fale com Ele. Entregue seu caminho a Ele, confie e o resto Ele fará. Descanse nas suas promessas. Deus está cuidando de você. Durma agora. Respire fundo. Respire. Inspire. Respire. Inspire. Deus está cuidando de você. Nunca duvide disso. Amanhã o dia será melhor. Amanhã as bênçãos do Senhor terão se renovado em sua vida e as suas misericórdias o encontrarão logo pela manhã. Descanse agora o sono dos justos, após falar com o soberano Deus. A Ele toda a glória pela nossa existência. A Ele toda a glória pelos momentos que eu estive aqui com você. Eu espero ter trazido paz ao seu coração e espero que tudo que está te incomodando tenha deixado a sua mente nesse momento. Se mesmo após ouvir todas as promessas que Deus tem a você, você continua aflito e ansioso, entregue toda a ansiedade e as suas preocupações a Jesus. Se você quiser, coloque aqui nos comentários o que te preocupa, o que você quer que eu ore e ajude você a interceder junto ao Pai. Deus é seu Pai amado e querido. Ele está pronto para te ouvir. Ele quer saber quais são os seus problemas. Sabe por quê? Porque aonde não vemos solução, Deus tem mais de 1000 soluções. Ele é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Confie nele.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Tenha uma boa noite. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Deixe o seu like e escreva aqui nos comentários: eu recebo essas promessas, para eu saber que você ouviu até aqui. Os próximos minutos serão só com o som da fogueira, para que você tenha tempo de falar com o Pai do Céu, entregar a sua vida, para que você possa ter uma noite tranquila. Tenha uma boa noite e até o próximo vídeo.